Olá, olá! Eu sou Luísa de Sá, coordenadora do RN Lixo Zero, e estamos na segunda semana RN Lixo Zero, que acontece de 7 a 13 de novembro de 2022. E esse ano a programação está incrível, incrível. Temos 31 cidades potiguares participando dessa semana RN Lixo Zero. É uma programação bem especial. Você pode acompanhar tudo isso no nosso Instagram. Saiba mais lá no @RN Lixo Zero. E agora, hoje, bem especial, assim, aí para transmitir no nosso canal do YouTube, convidamos Victor Mendes. Aê, Victor, bem-vindo. Olá, pessoal. Victor é engenheiro ambiental. Victor é engenheiro ambiental, é mestrando do programa e o Sustentável de Recursos Naturais, meu colega, né, Vitor? Meu colega lá no IFRN. Estamos aí pesquisando, fazendo ciência e muito voltado também nessa questão da sustentabilidade, né? Cuidando aí do meio ambiente. E Vitor vai bater um papo hoje com a gente sobre educação ambiental, gestão de resíduos, também vai falar um pouquinho sobre como termos escolas mais sustentáveis. E a gente quer sim trazer essa reflexão aqui para o Rio Grande do Norte. Queremos cada vez mais escolas sustentáveis e cidades sustentáveis, né? Esse é o nosso sonho, que cada vez mais as cidades possam estar cuidando desse meio ambiente de forma integrada, cuidando e melhorando a gestão dos resíduos sólidos e buscando, né, soluções. Vitor também é sócio da Eco Alternativa Natal, que trabalha com licenciamento e projetos ambientais. Vitor, seja bem-vindo. Muito bom receber você aqui. Muito obrigado, Tudo Luiz. É uma bem? satisfação estar aqui presente, contribuindo para essa semana muito importante para o nosso estado, para a nossa capital, né? Para a gente poder estar fazendo a diferença na nossa sociedade. Muito obrigada, Vitor. Vitor, vou colocar aqui a sua apresentação. Olha aí, tudo certinho. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai ter essa apresentação do Vitor Mendes falando sobre educação ambiental, resíduos sólidos e indicadores de sustentabilidade como caminhos para escolas sustentáveis. Vitor, com você, fique à vontade e para quem está nos assistindo, vem com a gente nessa semana RNX0. Obrigado, Luísa, pela apresentação. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco sobre educação ambiental, resíduos sólidos e indicadores de sustentabilidade, como eles podem contribuir para as escolas serem mais sustentáveis. Como Luísa falou, esse é um dos temas que eu trabalho na minha dissertação do mestrado, que é a questão da educação ambiental, os indicadores de sustentabilidade voltados para escolas sustentáveis. Vou me apresentar brevemente, né, como a Luísa já me introduziu, né? Eu sou mestrando do Programa de Usos Sustentáveis dos Recursos Naturais, do IFRN. Luísa é minha colega e fez esse convite. Estou muito feliz e honrado de poder estar contribuindo para a semana do RN Lixo Zero. Eu sou responsável técnico e diretor executivo da Eco Alternativa Natal e também fui bolsista pesquisador da diretoria de pesquisa do IFRN durante esse período do meu mestrado. Para falar de educação ambiental, de gestão de resíduos, eu gosto muito de falar sobre a questão da Revolução Industrial, né? Falando um pouco de história. Na minha visão, a humanidade ela tem dois pontos cruciais, que é a questão da descoberta do uso do fogo, lá pelo homem primitivo, e em seguida a questão da Revolução Industrial, lá no século XVIII, onde ela foi originada. A Revolução Industrial ela mudou a forma como a humanidade passou a produzir e consumir os recursos naturais, né? A humanidade ela passou a produzir em massa, né? A partir da Revolução Industrial ela começou a gerar um maior consumo e uma maior degradação dos recursos naturais. E isso originou um novo modelo de desenvolvimento, que foi a questão do capitalismo, né? O capitalismo ele mudou a forma que o ser humano ele passou a visualizar mais os lucros do que a própria natureza.
e isso vem ocasionando uma crise multifacetada, ou seja, uma crise de multidimensões, seja ela do aspecto ambiental, social e econômico, o que vem ocasionando uma série de problemas como a questão das enchentes, o desmatamento, a poluição ambiental, a poluição do ar, e isso vem trazendo uma série de problemas para nós, seres humanos, e também para os animais. E a partir disso, o ser humano ele começou a visualizar a importância de mudar sua forma de se desenvolver e não visar somente o lucro, a questão do benefício econômico. E a partir da década de 60, ele começou a estudar e a introduzir uma nova forma de desenvolvimento, que foi intitulado como Desenvolvimento Sustentável. E a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, ela criou o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Mas esse conceito, muitos autores, inclusive eu também me enquadro nisso, achamos um conceito muito confuso, muito difuso, sujeito a diferentes interpretações. E com o passar dos anos, foi surgindo e introduzido um novo conceito, que é mais usualmente utilizado, que é a questão da sustentabilidade, que entende-se a sustentabilidade como sendo um princípio da busca pelo equilíbrio, da disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, no meu modo de ver, a sustentabilidade é fazer o hoje pensando no amanhã. Ou seja, as ações que nós realizamos hoje vai impactar diretamente nas gerações futuras. Ou seja, se a gente tem uma capacidade melhor e ambientalmente correta hoje, no futuro, as futuras gerações vão ter, vão poder deslumbrar do que nós vivenciamos atualmente, sem impactar diretamente na qualidade de vida deles. E eu trago esse seguinte questionamento: em que planeta nós queremos viver? Nesse planeta de vermelho, na poluição dos rios, no uso desenfreado dos recursos naturais, na questão dos resíduos sólidos sendo dispostos em lixões, em mares abertos, ou nesse planeta em azul, com os recursos naturais disponíveis em abundância e livres de resíduos sólidos? Porque quando a gente descarta o nosso lixo, digamos assim, diretamente no meio ambiente, ele vai trazer um retorno, um custo financeiro para a gente maior, para a gente poder tratar a água, a questão de disposição inadequada nos lixões impacta diretamente na qualidade de vida da humanidade. E a partir disso, eu trago o conceito da educação ambiental, onde nós temos uma legislação específica, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que ela foi instituída no ano de 99. E o Brasil, ele é um país que, por mais que ele enfrente diversos problemas ambientais, na questão das políticas relacionadas ao meio ambiente, o Brasil é um país que tem avanços significativos em relação a outros países. Porém, essas legislações, elas são pouco executadas e pouco aplicadas. E a educação ambiental, ela existe desde 99, como eu falei, e ela traz o seguinte conceito: a educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio ambiente, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, sua cultura e o meio ambiente. Ou seja, a educação ambiental, ela vislumbra o desenvolvimento da humanidade a partir de ações de preservação e conservação do meio ambiente, a gente possa estar tendo atitudes e ações mais conscientes. A partir disso, a gente consiga gerar uma melhor qualidade de vida a todos, preservando e conservando os recursos naturais. E a educação ambiental, como vem na Política Nacional de Educação Ambiental, ela tem que ser aplicada em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, o que isso não vem sendo executado aqui no Brasil. A gente consegue vislumbrar algumas ações pontuais em determinadas escolas, porém no ensino superior ela ainda é pouco difundida e pouco aplicada. E no ensino superior a gente está formando a mão de obra e os profissionais do agora. E na educação infantil a gente está formando os profissionais do futuro. Daí a importância da gente aplicar e exercer essas ações de educação ambiental de forma constante e permanente, seja no ensino formal e não formal, conforme a legislação
prediz. E se falar de educação ambiental e não falar da Agenda 2030, seria um equívoco, né? A Agenda 2030 ela foi implementada com o seguinte título: Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ela foi proposta e assinada pelos líderes das principais nações, trazendo 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 163 ações que esses países devem executar até 2030, com vistas a melhorar a qualidade de vida e visando a sustentabilidade. Dentre essas 17 ODS, eu destaco a ODS 1, que é a erradicação da pobreza, a educação de qualidade e cidades e comunidades sustentáveis, além da igualdade de gênero. Dentro dessas 17 ODS, a gente consegue perceber que os governos e as empresas vêm trabalhando de forma bastante, digamos assim, lenta algumas dessas ODS, mas para que ela seja implementada de fato, elas precisam ser trabalhadas em conjunto. E isso não depende só das empresas, depende dos governos e da sociedade para que elas sejam executadas da melhor forma. A partir disso, da educação ambiental, eu trago o conceito da questão dos resíduos sólidos, que ele vem sendo um gargalo enfrentado pela sociedade atualmente, pois a partir da questão da revolução industrial, do capitalismo, o ser humano ele passou a consumir cada vez mais. Ou seja, a gente compra e consome cada dia mais, e vem gerando cada vez mais resíduos que impactam diretamente ao meio ambiente. Os resíduos sólidos, eles também possuem uma legislação específica, que é a 12.305 de 2010, mas ela veio ser implementada de fato só agora no ano de 2022, ou seja, um gargalo de 12 anos. E eu trago aqui abaixo alguns dados que considero fundamentais para a gente entender essa problemática dos resíduos sólidos. Segundo a Brelp, no ano 2021, o Brasil produziu cerca de 82 milhões de toneladas de lixo. Ou seja, em um só ano, a gente produziu essa quantidade de lixo. E dados também da Brelp é que nesse período de pandemia de 2020 a 2021, aumentamos o nosso consumo dos resíduos sólidos da geração de lixo em mais de 4%, ou seja, o que vem acarretando esse aumento considerável. E no Brasil, esse valor, esse montante de 82 milhões de toneladas por ano, ele vem sendo constante nos últimos anos. E somente pouco mais de 2% desses resíduos gerados, dessas 82 milhões de toneladas, são reciclados. Ou seja, a gente ainda há uma defasagem muito grande na reciclagem no Brasil. E o principal item que é reciclado é as latinhas, por possuírem maior valor econômico. Porém, outros resíduos, como resíduos plásticos, papel e papelão, também possuem valor econômico. Porém, ele é pouco difundido na cadeia de reciclagem aqui no Brasil ainda, vem caminhando lentamente essa melhoria. E dentro desse número de 82,5 milhões de toneladas de resíduos gerados, cerca de 16,5 milhões de pessoas não contam com a coleta regular de lixo, o que ocasiona o descarte irregular em pontos irregulares de lixo, trazendo a proliferação de vetores, ocasionando enchentes e inundações quando ocorrem chuvas torrenciais, além de trazer problemas paisagísticos, trazendo a degradação da valorização imobiliária da região. Então, é muito importante a gente poder trabalhar essa questão do resíduo sólido na nossa sociedade, onde ainda há essa defasagem de 16,5 milhões de pessoas não receberem coleta regular de lixo. Além disso, a falta da reciclagem adequada do lixo tem gerado uma perda econômica ao Brasil de cerca de 14 bilhões por ano. Ou seja, o Brasil, a partir da reciclagem dos resíduos sólidos, deixa de arrecadar cerca de 14 bilhões de reais por ano, que poderiam estar sendo investidos na melhoria da qualidade do ensino público, poderia estar sendo investido na qualidade do saneamento básico, na questão de melhorar a coleta de lixo para que essas 16 milhões de pessoas tenham acesso à coleta regular de lixo. E a educação ambiental, mais a gestão de resíduos, eles são caminhos para a obtenção de escolas sustentáveis, pois a educação ambiental vai promover a mudança de comportamento tidos como nocivos ao meio ambiente e à sociedade, visando o aumento de práticas sustentáveis, reduzindo assim os danos ambientais. E a partir disso, a gente pode aplicar o princípio dos 3 R's,
reduzir, reutilizar e reciclar. A reciclagem, ela tem que ser o último ponto na cadeia dos resíduos. A gente primeiro tem que vislumbrar a redução do consumo, a reutilização do material e só em seguida a gente visualizar e vislumbrar a questão da reciclagem. A partir da coleta seletiva, de uma gestão de resíduos eficiente, com a cadeia de logística funcionando, ou seja, na nossa cidade atualmente, a questão da coleta seletiva por parte da prefeitura basicamente não ocorre, o que dificulta ainda mais a questão da reciclagem. A gente pode reciclar de que forma? Reciclando, separando os materiais entre recicláveis, não recicláveis e orgânicos. Orgânico é a questão do resto de comida, casca de alimentos, entre outros. E a reciclagem em si, a gente pode reciclar materiais como latinhas, plásticos, papel, papelão, vidro. Porém, a cadeia de vidro aqui no nosso estado, ela ainda está muito aquém de outros países. Ainda ocorre muito pouco a reciclagem da questão do vidro. E os indicadores de sustentabilidade. O que são indicadores de sustentabilidade? Eles são ferramentas que foram desenvolvidas que permitem a obtenção de dados e valores para que a gente consiga mensurar e quantificar o nível de sustentabilidade, seja de um determinado local, de um ambiente, ou, por exemplo, de uma escola. Na minha dissertação de mestrado, eu venho trabalhando indicadores de sustentabilidade voltados para a educação ambiental, onde a gente analisa 3 dimensões: a gestão, que envolve a participação dos sujeitos da escola, o currículo, que está relacionado às ações pedagógicas que a escola vem exercendo, ou seja, se a educação ambiental está inserida na grade curricular da escola, se ela está sendo aplicada de forma individual ou de forma coletiva, certo? E a questão do espaço físico, da estrutura da escola e do seu entorno. Vitor, a questão desses indicadores. A partir desse levantamento, existe uma matriz de indicadores com alguns questionamentos e algumas informações, onde eu aplico esses indicadores nas escolas e trago resultados numéricos. A partir disso, eu consigo quantificar e medir o nível de sustentabilidade que essa escola vem exercendo, além de analisar a questão da estrutura física e do seu entorno. E quais as ações as escolas podem realizar visando se tornarem mais sustentáveis? Elas devem promover e difundir a educação ambiental de forma permanente e constante. Não adianta só a gente trabalhar a educação ambiental de forma específica. A gente só trabalha a educação ambiental no cultivo de uma horta escolar. Não, ela tem que estar inserida na grade curricular, seja nas disciplinas de português, ciências, matemática, como também em ações pontuais, como a questão do, por exemplo, em ações no Dia do Meio Ambiente, no próprio Dia da Educação Ambiental. A gente também pode se tornar uma escola sustentável abolindo o desperdício de água, ou seja, visando a redução do consumo de água, economizando energia elétrica. Hoje em dia, a questão da energia solar vem contribuindo muito para isso, e muitas escolas têm adotado a questão da energia solar, porém ainda tem um custo bastante elevado, o que dificulta, principalmente para as escolas públicas, obterem essa questão da energia solar, mas ela pode reduzir o consumo de energia elétrica de outras formas. Além disso, a implementação da gestão de resíduos visando reduzir, reutilizar e reciclar, sempre buscando a reciclagem como última forma. A gente primeiro precisa reduzir o consumo de papel, de plástico. Por exemplo, também podemos reutilizar a questão da garrafa PET, seja reutilizando para plantio de mudas, entre outras formas. A gente pode promover atividades ao ar livre, proporcionar caronas coletivas, oferecer e proporcionar às escolas espaços educadores sustentáveis, que são espaços difusores da educação ambiental, cultivar horta coletiva e incentivar a participação de todos e da comunidade. Para que a educação ambiental seja efetiva e faça parte da sociedade como um todo, ela não pode ficar só presa aos muros da escola, ela tem que fazer parte da comunidade em si. A comunidade tem que estar inserida nessas escolas para que elas consigam se tornar de fato escolas sustentáveis. Não adianta ela exercer atividades pontuais e a comunidade não estar envolvida, porque com
a comunidade envolvida nas ações de educação ambiental das escolas, a gente consegue abraçar e difundir ainda mais a educação ambiental na sociedade, visando a construção de sociedades ambientalmente justas e sustentáveis. Aqui deixo meus contatos para eventuais dúvidas. Tenho o contato da Eco Alternativa, da nossa empresa, aqui de Natal. Tenho o meu contato pessoal do Gmail. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Foi um prazer estar contribuindo aqui. Luísa, se tiver algum questionamento, alguma dúvida, estou à disposição. Victor, muito obrigada, muito interessante. Os pontos apresentados, a gente tem que estar pensando mesmo, refletindo, e você traz essa visão, além da prática, também da teoria, né? E um dos pontos assim que eu gostei da sua fala, você lembrou bem, né? A gente precisa fazer juntos essa responsabilidade compartilhada. Sociedade civil, empresas e o governo, né? Os gestores públicos. E a gente vê que ainda está um pouquinho embolado, né? Como é que você vê que a gente pode assim melhorar nesse aspecto? A Semana Lixo Zero, né, pessoal, vem muito para isso, né? Para a gente trazer a participação e a integração da sociedade civil, das empresas e dos gestores públicos, né? A gente tem aí 31 cidades potiguares participando, então todos vários setores representados, e Vitor você representa bastante setores, né? Você vem da academia, vem como empresário também, como pesquisador. Então, como é que você vê esse aspecto dessa responsabilidade compartilhada? Atualmente, né, tem surgido e ganhado força a questão do ESG, né, que envolve a questão ambiental, social e a governança. O ESG ele visa muito essa questão de unir os setores, a parte social, a partir da sociedade, a questão das empresas, a partir da governança e o meio ambiente em si. Porém, o ESG, como ele vem sendo implementado, ele leva bastante tempo para que suas ações surtam efeitos, né? Além da questão do custo para as empresas. Mas, assim, minha visão é que os governos deviam criar maiores incentivos para que tanto a sociedade como as empresas busquem mais as ações. Por exemplo, redução de imposto na questão das empresas que têm gestão de resíduos eficiente, que destinam seus resíduos para a reciclagem corretamente. A questão do carbono, né, que vem sendo bem pautada. Empresas que buscam ações para minimizar as emissões de CO2 na atmosfera, também obter redução de impostos em algum ponto. A questão da sociedade em si, por exemplo, em algumas cidades aqui do Brasil, existe a questão do IPTU verde. Condomínios que possuem gestão de resíduos eficientes, eles têm abatimento na redução da taxa de coleta de lixo. Então, cabe muito ao governo buscar esses incentivos, até mesmo na questão das escolas públicas. É muito defasada a questão do ensino da educação ambiental pela falta de investimento que o governo exerce, né? Isso acaba acarretando e dificultando essa questão de compartilhar a cadeia de resíduos como um todo. Bem importante, bem lembrado. A gente já tem alguns exemplos acontecendo no Brasil e a gente precisa isso, né? Ampliar que essas oportunidades, mas quem está fazendo precisa realmente de mais reconhecimento do governo, né? Empresas que estão fazendo, mostrando esse exemplo, precisam sim de mais apoio. Outro aspecto bacana dos indicadores que você apresentou, Vitor, foi a gestão, o currículo e o espaço físico. E realmente são aspectos que precisam estar sendo acompanhados de perto. A gente precisa estar vendo quais são essas referências e trazer melhorias, né? A gente saber, né, como é no começo do ano, como é que tá, e quando vai terminar o ano, e a gente vê muito isso. E para contar, a gente aproveita para contar para o pessoal que nessa segunda semana RN de Zero, várias escolas estão participando. Acredito que próximo ano, em 2023, vamos ter mais exemplos surgindo. A gente tem escolas em Mãe Luísa, aqui em Natal. Temos escola em Cerro Corá, né, no interior do Rio Grande do Norte.
Também temos um grande parceiro, que é o Coletivo Escola Verde, ali na Escola Estadual Santos Dumont, em Parnamirim, que são, principalmente, né, esse empenho, essa dedicação de professores e coordenadores em trazer mais sustentabilidade para as suas escolas, né? E você citou vários exemplos. E você, Vitor, conhece algum exemplo? Como é que você tem visto essa pesquisa de escolas? Você tem alguma referência aí para nos contar? No trabalho que eu estou desenvolvendo, eu estou trabalhando com uma escola pública e uma particular, né? A gente percebe que a questão das escolas públicas, o investimento que o governo faz, seja a prefeitura em escolas municipais ou o governo estadual, dificulta muito as ações que as escolas exercem, né? Porque o valor que eles recebem acaba dificultando muito para que eles exerçam essas atividades, pois as escolas geralmente a estrutura física não está da forma adequada, eles não têm espaço físico para, por exemplo, fazer uma horta coletiva, então isso vem dificultando bastante as escolas públicas de exercerem essa questão da sustentabilidade em si. Já nas escolas particulares, as ações que a gente mais percebe é a questão da energia limpa, né, do uso da energia solar. Algumas escolas exercem a questão da coleta seletiva, da gestão de resíduos, mas ainda vem caminhando lentamente. Mas alguns professores, eles já têm olhos para essa questão da educação ambiental, né? Porque na época que eles se formaram, os professores mais antigos, a educação ambiental ainda era algo muito distante, né? Muito aquém. E hoje não, ela com a questão das mídias sociais, da internet, ela vem ganhando cada vez mais força, o que vem facilitando para que as escolas busquem mais essa questão da sustentabilidade. E, por exemplo, aqui no Brasil, pouco é difundido, mas a gente tem escolas que são consideradas escolas sustentáveis, mas é mais escolas que ficam na região sul, sudeste, porque essa questão chegou lá primeiro, né? Mas aqui na região nordeste, se Deus quiser, a gente vai avançar bastante. Em 2023, aí vamos ter algumas escolas sustentáveis. Ah, Vitor, muito obrigada. E é isso. Valeu. Muito obrigada pelo esse papo. Muita informação, conhecimento. A gente agradece a sua participação. A Eco Alternativa Natal. Quem quiser saber mais, qual é o Instagram? @Ecoalternativa Natal. Estamos lá à disposição, qualquer dúvida, seja para empresas, escolas, governos, a gente está totalmente à disposição. Vamos Isso aí, fazer Vitor. dessa Muito obrigada sociedade por uma essa. sociedade mais sustentável. Uma sociedade mais sustentável, cidades mais sustentáveis. E a gente Sim. tem esse conhecimento, a gente tem essa informação, precisamos colocar em prática. E a segunda semana RNX0 é esse convite, vamos colocar em ação, vamos conhecer os bons exemplos que já acontecem aqui no Rio Grande do Norte. Para saber mais, é só acompanhar lá no @RNX0. E a nossa semana acontece de 7 a 13 de novembro. E tem atividades que também estão acontecendo antes, tem atividades que vão acontecer depois. E a nossa ideia é buscar e mostrar bons exemplos que inspiram aqui no nosso Rio Grande do Norte. Então é isso, um abraço para todo mundo aí e segue com a gente aí no nosso canal do YouTube. Obrigado, pessoal. Façam parte da Semana Lixo Zero. Cada um faça a sua diferença. Cada um faça a sua parte. Valeu, obrigada, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.